O mais novo filme de Demon Slayer, Castelo Infinito, recebeu classificação indicativa 18+. E na verdade eu acho que eu sei bem o porquê disso. Eu realmente não queria fazer um vídeo com a temática tão pesada na história tão cedo assim do canal. Mas como profissional da saúde mental e como psicólogo eu decidi, sim, a gente vai ter que falar disso. Eu sou Vitor Biondi, psicólogo, e hoje a história mais triste, pesada e carregada de trauma que eu já vi no anime é a do Hakaza, ou do Hakuji. Fica aí o aviso de spoiler pro filme do Castelo Infinito de Demon Slayer. Por trás de cada história existe um ser humano, conhecido como autor. Interpretar com um olhar clínico é olhar para uma tradução em forma de história que habita no coração e mente de alguém. Essa história adicionou muita profundidade para um personagem que podia muito bem ser só mais um vilão comum genérico de anime qualquer. Demon Slayer gosta de fazer isso, na verdade, né? De dar profundidade para os vilões, de contar as histórias dos Onis. Não só de dar profundidade, mas ele também gosta de subverter as suas expectativas. Quando ele te coloca naquela posição de odiar simplesmente aquele vilão por coisas que ele já fez e que a gente já viu no anime. Por exemplo, como foi a batalha do Hashira do Fogo no filme do Trem Infinito. Quando a gente percebe, o anime já tá te colocando nessa posição de sentir empatia pelo vilão. O Hakuji cresceu num ambiente extremamente pobre e ele era criado apenas pelo pai dele, que sofria de uma enfermidade que incapacitava ele. Como ele não tinha dinheiro para os remédios, que segundo as palavras dele mesmo eram muito caros, e nem para dar uma alimentação nutritiva para o pai dele. O Hakuji, ainda criança, começou a carregar uma responsabilidade pesada demais para ele, de ter que usar da violência para zelar pela vida dele e do pai dele, pela falta de recursos. O Hakuji já era visto como ladrão na sociedade ali onde eles viviam. E pelo que a história conta pra gente, cada vez que ele era pego, cada vez que ele era punido, aquilo não servia como lição, mas só servia para deixar ele com mais raiva ainda. Só servia para devolver ainda mais raiva para aquele mundo que não estava nem aí para eles. E aí tá o primeiro momento que eu acho que foi um dos fatores decisivos para que esse filme recebesse essa classificação indicativa que ele recebeu. Fica o alerta de gatilho. Se você se sensibiliza com temas que falam sobre o suicídio, saiba que você não está sozinho, que você pode procurar ajuda. Em um desses episódios que o Hakuji foi pego roubando mais uma vez, e dessa vez marcado com a tatuagem de ladrão, o pai dele se mata. A gente pode fazer algumas interpretações aqui sobre esse ato, mas a ideação suicida e o motivo pelos quais levam uma pessoa a fazer isso nunca devem ser minimizados. Nunca deve ser tratado de forma leviana. Qualquer interpretação e qualquer inferência feita de forma negligente sobre o assunto pode ser perigosa. E é a partir desse ponto que a gente entende a preocupação em dar a classificação indicativa certa para o filme. Porque dar repercussão de forma errada sobre o assunto pode gerar algo que a gente chama de efeito Werther, ou contágio ao suicídio, que descreve que o índice de suicídio e a forma como eles acontecem muitas vezes está diretamente atrelado à repercussão que eles ganham na mídia, a forma como eles são divulgados e a notoriedade que eles recebem. Dentro da narrativa do anime, o assunto foi tratado de uma forma talvez simplista e breve, mas o suicídio é uma pauta muito importante e que muitas vezes é tratada como tabu. Mas qualquer interpretação superficial do tema pode ser muito perigosa. Segundo a OMS, mais de 700 mil pessoas por ano tiram as suas próprias vidas. O suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos, cuja maior parte deles são homens. Se você está passando, ou se você conhece alguém que está passando por dificuldades, você precisa saber. Você consegue sair dessa situação se você procurar por ajuda. O primeiro passo é reconhecer que o problema existe e o que é a ideação suicida, que normalmente passa pelos estágios de ideação, planejamento, avisos, despedida e execução. Sim, avisos. A gente precisa parar com esse negócio de falar que quem quer se matar não fica falando, só pega e faz. E principalmente parar de desencorajar a intervenção psiquiátrica e medicamentosa, dizendo que as pessoas têm que ter força pra sair dessa situação por si só. É sério, a gente vê cada coisa em setting que é foda. O nosso cérebro tem muito potencial pra pregar peças na gente. Por exemplo, a de querer encontrar soluções permanentes para problemas temporários. E por mais que a sua vida e as suas ideações estejam uma completa bagunça, por mais que a sua mente possa estar uma completa bagunça, isso não é culpa sua. Você não é os seus erros, você não é os seus fracassos. Muitas vezes, esse impulso a esse tipo de pensamento surge de desbalanços neuroquímicos do cérebro, que podem produzir uma sensação de dor, angústia, desespero, desamparo tão grandes que dão a falsa sensação de que vale a pena fazer qualquer coisa para você sair desse sintoma. Mas nessas situações em que é muito difícil ser racional, você tem que pensar que você não quer acabar com a vida. Você só quer acabar com o sofrimento. O suicídio passa a falsa ideia de alívio imediato e não reflete de forma racional sobre os efeitos devastadores das pessoas que estão em torno do acontecimento.
O suicídio é o fim de todas as pessoas que você ainda ia conhecer, de todas as vezes que você ainda vai se alegrar, de todos os abraços que você ainda vai receber, de todos os beijos que você ia dar em alguém, de tudo que você ainda ia aprender, de toda a evolução do mundo que você ia presenciar. O suicídio é o fim de todas as risadas que você ainda vai dar. Você não deve e não precisa passar por isso sozinho. Liga 188 por Centro de Valorização da Vida. Tem psicólogos 24 horas por dia que estão lá para te escutar. Você precisa, você merece ser ouvido. E é por esse motivo que eu particularmente acredito que a classificação indicativa, a escolha da classificação indicativa foi pertinente nesse filme. É um filme que tira a reflexão da gente, sei lá, eu senti isso. E até de cunho social pra mim também. Por exemplo, na frente do túmulo do pai dele, o Hakuji só consegue falar uma coisa: as pessoas pobres não têm nem o direito de viver. Um mundo assim, eu quero que queime. Eu quero que todos queimem e morram. Aquela raiva que tomava tanto aquele personagem, até mesmo bem antes da morte do pai, ganha ainda mais gasolina, ganha ainda mais força, um reflexo daquela sociedade que não estava nem aí para eles. Para a psicologia, toda raiva, todo ódio, tudo aquilo que se manifesta de forma destrutiva no nosso comportamento tem uma origem. E repara que eu não falei justificativa, eu falei origem. É como Vygotsky elabora sobre o fenômeno da sócio-histórica. Quando a gente fala de um fenômeno psicológico, a gente tem que considerar majoritariamente o ambiente e o contexto histórico onde aquela pessoa foi inserida e se desenvolveu, constituindo seus modos de vida e a sua subjetividade humana. No caso do Hakuji, foi porrada. Ele assume uma postura ainda mais violenta. Ele vai para outra cidade, banido, exilado, mas quando ele é mandado, ou quando ele é exilado para lá, ele demonstra ainda mais ódio, ainda mais rancor, ainda menos esperança. Aquele adolescente que tá lá, dando vazão de alguma forma a fenômenos psicológicos que nem ele sabe explicar, ele se torna uma pessoa ainda mais violenta, com mais amargor, mais raiva, menos escuta, menos mundo, menos sensibilidade dentro do seu coração. Quando um belo dia lhe é dada uma nova chance de um novo recomeço e um novo senso de propósito. Algo que é muito importante é a gente ter uma função na vida e exercer um papel social. Sem propósito, a gente tira muito da nossa humanidade. E esse recomeço que é oferecido para o Hakuji é uma prova mais uma vez de que mesmo alguém que está perdido em ódio pode encontrar salvação e pode encontrar propósito. O anime te coloca nessa posição de sentir empatia, de se importar e de torcer pelo personagem. E mais uma vez é tirado o senso de propósito da vida daquele garoto. O Hakuji se depara com seu trauma não elaborado. Mais uma vez, não consegue estar perto de quem ele amava na hora certa. Mais uma vez, não consegue ser forte o suficiente para proteger quem ele amava. Ele passa de novo por aquele contexto de aprendizagem que ele passou pela infância. De novo, ele está sozinho no mundo. E logo depois dele se entregar aos próprios demônios, o sentimento, a emoção e tudo aquilo que ele estava sentindo de mais destrutivo, é a vez do Hakaza, um demônio que, na minha opinião, faz uma forte alusão ao trauma, assumir o controle do Hakuji. Hakaza não se lembra do seu passado como humano, ele só lembrava do seu ódio por gente fraca. Nem ele mesmo tinha uma explicação lógica para aquilo. Aquilo se manifestava como uma vontade inexorável e intrínseca nele. Ele só lembrava da própria vontade de ser mais e mais e mais forte. E é aí que ele apresenta sintomas de hipercompensação e entra num ciclo de comportamentos obsessivos que nem ele mesmo entende. E muitas vezes é isso que você faz com você mesmo. Quando você, por exemplo, não vai para terapia, quando você não elabora seus traumas, quando você não toma conhecimento do que é o seu próprio eu. E pode acreditar, todo mundo passa por isso. Se tem algo que é fato consumado no estudo da mente, é que a gente não conhece todos os cantos da nossa própria casa. E sim, a gente precisa de ajuda qualificada para o autoconhecimento. O Hakaza, sem saber, queria tanto ser mais forte, porque ele queria ter conseguido ser forte para proteger quem ele amava. Ele odiava tanto pessoas fracas, porque foram pessoas fracas e covardes que acabaram de forma covarde com quem ele amava. Dentro da narrativa do anime, o Hakaza precisou de centenas de anos dentro desse espectro de Oni que aprisionava a mente humana dele, para que ele pudesse se lembrar da sua vida de humano, que influenciava de forma tão evidente os comportamentos dele, sem que nem ele mesmo soubesse o porquê daquilo. É, tá, todo demônio faz coisa horrível nesse anime, mas você entendeu. Dentro de um olhar clínico e para os estudos da saúde mental, tem vários processos pelos quais a gente pode entender que o Hakaza está passando nesses momentos, tá? Mas a leitura e a teoria que a gente está elaborando aqui, especificamente, é sobre trauma, ou contingência aversiva estabelecida, ou condicionamento operante, processo disfuncional da informação, ou como você, profissional de saúde mental, quiser interpretar. Eu estou falando sobre trauma, por ser uma palavra de senso mais palatável e que demanda menos explicação técnica
pro público-alvo que eu quero atingir aqui no YouTube. Tudo isso que a gente tá falando aqui é sobre como experiências traumáticas não elaboradas têm potencial para influenciar a sua vida, o seu comportamento e a forma como você olha para o mundo. Pro Hakaza se lembrar do porquê ele queria ser mais forte, do porquê ele odiava gente fraca. Pode ser um paralelo para um evento de tomada de consciência, mas tomar consciência de eventos que influenciam o nosso comportamento é um processo para que aquilo se encaixasse na história. Isso acontece de forma fluida e com um pouco do poder do protagonismo também do Tanjiro ali no meio da luta. Mas para que você tome consciência dos eventos ou das motivações, das origens, do que influencia o seu comportamento, para que você conheça cada canto da sua casa, você precisa de intervenção. Você precisa de escuta, de preferência de escuta qualificada. Você precisa se escutar. E escuta é diferente de ouvir. Para o Hakaza tomar consciência de si mesmo foi a única coisa que pôde libertá-lo do próprio demônio. Dentro da psicologia, a tomada de consciência é justamente sobre você, para uma abordagem que não é a minha, ressignificar a origem dos seus traumas. Ressignificar, ou entender, ou tomar consciência, ou elaborar, como quer que você queira chamar, saber sobre o que te aflige e saber sobre os eventos do seu passado de forma consciente é uma das coisas que ditam se você é alguém mentalmente saudável ou não. Pro Hakuji, tomar consciência foi se libertar. Afinal de contas, como diria o poeta, nós não somos quem nós escolhemos ser. Nós somos quem nós conseguimos ser. Ai, caralho, pega! Esse filme de Demon Slayer, pra mim, é o fino do fino. É bom demais. Eu gostei demais de poder fazer essa leitura clínica dos personagens. A história é muito boa, não só do filme, tá? Do anime inteiro por si só. Se você não assistiu, assista. É bom demais. É bonito pra caramba também. Não tem só uma história muito boa, mas ele é muito agradável de se ver. E é muito legal pra mim pensar que quem traduziu tudo isso em forma de história e de animação e de anime foi outra pessoa que carregava tudo isso no coração e na mente dela. Bom, mas é isso. Sei lá. De novo eu aqui, não sabendo encerrar o vídeo. Deixa o like e diz aí o que você gostaria de ver. Um psicólogo nerdola falando aqui. Fica o meu adendo para que você, quem precisa de ajuda, procure ajuda. Você não precisa e não deve passar por isso sozinho. Eu vou deixar aqui nos comentários os estudos que serviram como referência para mim, para fazer esse vídeo, para montar esse roteiro. E é isso. Obrigado por ter assistido. Não existe mudança sem desconforto. Faça terapia.